Paz do Senhor para as irmãs. Me enrolei um pouquinho, que estou usando o aplicativo de Larissa, né? O meu ficou ali, não quer chegar junto de jeito nenhum. Acabei me atrasando um pouquinho. Então, é a Monique, a minha cunhada, casada com meu irmão, né? E eu fiz esse convite a ela, graças a Deus, ela está aqui conosco para ministrar nos nossos corações aquilo que o Senhor tem dado. E nós vamos estar orando, então, nessa tarde, entregando a Monique nas mãos do Senhor. E eu creio que algo de especial o Senhor tem para nós. Mais uma vez, né? Porque Ele sempre tem algo especial. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos. Senhor, porque nessa tarde o Senhor tem reservado para nós esse tempo na tua presença, esse tempo de aprendizagem. Senhor, entregamos nas tuas mãos a vida da Monique mais uma vez, porque o Senhor já tem guardado, já tem dado livramento, já tem suprido as necessidades da tua filha. E, Senhor, nós lhe pedimos que nessa tarde seja o Senhor falando conosco através dela, Deus. Pai, toma nas tuas mãos também, Senhor, as nossas mentes, corações, que eles estejam, Pai, preparados para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Monique, pode ficar à vontade. Senhor, irmãs. Tá dando para ouvir direitinho? Amém? Tá dando para ouvir, Tessa, direitinho? Monique, a gente está te ouvindo bem. Pai, Senhor. Amém. Tá bom. Vamos lá. Vamos abrir a palavra lá em 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. 2 Reis, capítulo 5. Podemos ler? Leamos a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento ao sírio, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta tua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã, notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti essa carta, sabes que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure a sua lepra. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, para a porta da casa de Eliseu. Então mandou Eliseu um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e foi, dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá
por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Porventura não eu poderei lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Irmãs, essa palavra de Deus é tremenda, né? Uma serva, né, que Deus escolheu para usar e estava também na brecha. E eu titulei essa mensagem, o tema, Deus vai usar quem estiver na brecha. Então, se você estiver na brecha, Deus vai usar você para aquela pessoa que Deus ele quer operar um milagre. E a gente vê aqui no texto, né, dentro do contexto, que Naamã era um homem que tinha uma posição. Ele era um homem que tinha uma estatura, mas ele tinha um problema na sua vida. Ele tinha um porém na sua vida. E quantas pessoas hoje não estão nessa mesma situação, com porém, com uma dificuldade, né, com o impossível na sua vida, né? Quantas pessoas não estão nessa situação? A situação de Naamã é uma situação que naquela época, irmãs, não tinha como ele resolver aquele problema ao qual ele estava ali naquele momento passando na vida dele, que ele estava leproso. Mas era um homem que tinha uma posição. Diz a Bíblia que ele era um grande homem, era um homem de muito respeito, era um homem valoroso, porém ele estava leproso. Como que essa menina entra na história? Né? Diz a palavra do Senhor que saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. É aí que a gente entra na mensagem, né, irmãs? Essa menina, ela foi panha como escrava para servir como serva, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma previsão de futuro, que naquela época os servos, eles não tinham vez. Os servos, né, as pessoas que eram servos, as pessoas que eram escravos, viviam ali talvez para comer, né, trabalhar para comer, né, servia, né, para somente talvez comer, né. Muitos eram maltratados, até pouco tempo, né, antes da libertação dos escravos, né, ainda existia, né, esses maltratos, né, dos escravos, né, das pessoas que eram servos ao seu senhor. Até pouco tempo existia isso. Mas hoje também existe esses maltratos, né? Pessoas, né, que, entre aspas, né, maltratam, né? Muitas vezes as pessoas, os empregados, né, os patrões, né, maltratam os seus empregados. Então, hoje existe isso também, entre aspas. Mas a gente pode ver, irmãos, que aqui essa menina, nessa época, nesse contexto, ela não tinha nenhuma perspectiva do seu futuro. Mas mesmo assim, aí que entra, irmãos, uma pessoa cheia da presença de Deus. Uma pessoa, irmãos, cheia da presença de Deus, ela vai fazer a diferença. Não importa a sua circunstância, não importa a sua situação, ela não vai olhar nem para a sua circunstância, ela vai pensar em dividir aquilo que ela está recebendo, aquilo que ela tem com aquela pessoa que está necessitada e está sem Deus. Amém? Então, irmãos, a gente vê que Deus vai usar quem estiver na brecha. Você está na brecha de Deus? Se você estiver na brecha, Deus vai usar você para alcançar alguém, uma pessoa que estava sofrendo, ou uma pessoa que está necessitada. Naamã era um homem que não tinha perspectiva da sua cura. Né? Que Deus é esse de Israel? Né? Que homem é esse? Chamado, né, Eliseu. Né? O que ele pode fazer por mim? Eliseu, irmãos, era um homem que tinha um chamado de Deus, que foi chamado por Deus, que recebeu o seu chamado, recebeu a sua responsabilidade, né? Que tem pessoas, irmãos, que recebem o seu chamado,
elas tomam posse do seu chamado, elas são chamadas por Deus, mas elas não tomam posição na presença de Deus, elas levam uma vida, né, um lá e cá, né? Tem pessoas assim dentro da casa do Senhor. Mas essa menina aqui, a gente vê que ela não tinha perspectiva. O que uma serva, uma pessoa escrava, né, poderia sonhar nessa época aqui? Poderia sonhar com nada, irmãos, irmãs. Mas Deus resolve usar essa menina para ser uma bênção na vida de Naamã, sem nenhuma perspectiva de cura do seu problema. Aquela menina, olha só, irmãos, quando a gente vê que as pessoas, né, as pessoas são usadas mesmo por Deus, né, que a palavra de Deus diz que nós temos que levar as boas novas do Senhor, né, anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando você fala com uma pessoa, né, que está sem Jesus, ó, Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar, Jesus é o caminho, aquela pessoa está recebendo da palavra do Senhor. E vai chegar um tempo que o próprio Espírito Santo é ele que faz a obra, ele vai chegar o momento certo que ele vai trabalhar na vida da pessoa, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa menina ficou ao serviço da mulher de Naamã. E ela estava tão cheia de Deus, que ela deixou transbordar. E ela falou assim: ah, minha senhora, se o meu senhor tivesse diante do profeta que está lá em Israel, ele resolveria os seus problemas, ele resolveria o seu problema, né? Que ele estava com o seu problema leproso, mas certamente esse problema estava gerando outros transtornos, né, na vida de Naamã. E diz a palavra do Senhor, né? Vamos lá. Versículo 3. E disse ela à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmão, que certeza essa menina tinha nessa época que Eliseu, né, que serviu o Deus de Israel, que é o nosso Deus hoje, ia resolver o problema do seu Senhor. Ela foi positiva, ela foi com toda certeza, com toda segurança, falou que lá em Israel tem um profeta que vai resolver. Então, prontamente, Naamã notificou, né, ao seu rei, né, pediu as cartas e foi atrás. Irmãos, é coisa interessante a palavra de Deus, que essa menina, olha só, irmão, a nossa posição como serva de Deus. Essa menina, ela poderia ter ficado com raiva, né? Poderia, né? Ela está ali com rancor para ser levada como escrava, né? Uma pessoa na situação de escrava, né? Não é uma situação agradável, mas aquela menina, ela se deixou ser usada por Deus, ela se deixou, né, transbordar, ela se deixou ser usada pelo Espírito Santo. E quem está na brecha, irmãos, Deus vai usar. Deus vai usar para libertar alguém, para salvar alguém, para falar com alguém, né? E ela estava cheia da presença de Deus. Certamente, ela lá onde que ela morava, na pátria dela, ela já ouvia, né, os milagres de Elias, de Eliseu, que eles vinham fazendo, né? Ela já ouvia falar, e esse ouvir dos milagres, né, gerou fé nessa menina, gerou fé nessa serva. E a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, se você quer ter fé, se você quer crer, como que eu vou crer? Essa menina estava cheia de fé, que ela falou com tanta certeza, né? E o seu Senhor foi atrás. Ela falou com tanta fé, irmãos, que o milagre aconteceu. A gente pode ver que no versículo 14, que o milagre aconteceu. E a gente vê que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, você quer ter fé? Os problemas vão vir, as situações difíceis, né? As dificuldades, as enfermidades.
as circunstâncias, o adversário, ele vai se levantar, né? Muitas coisas vão acontecer no decorrer da nossa caminhada, mas se você buscar essa palavra vai gerar fé. E essa fé vai fazer com que você venha vencer as suas lutas, os seus problemas. Essa fé vai fazer como fez na vida dessa serva. Vai gerar uma fé tão grande em você que você vai levar essa palavra cheia de fé para aquelas outras pessoas que estão precisando receber o milagre de Deus. Então, se você quiser anotar aí, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. No versículo 3, a menina se deixou-se levar, deixou ser usada por Deus. Você quer, irmã, ser usada por Deus? Então tem que dar brecha para ele usar. Porque Deus só vai usar quem estiver na brecha. Tem muitos tipos de crente dentro da casa do Senhor. E a gente vê que tem crente, né, aqueles crentes que não dá fruto, tem outros que dá fruto, tem o crente raquítico que ele não cresce na igreja, tem o crente, né, que ele está dentro da igreja, mas ele não produz, né? Tem crente dentro da igreja que muitas vezes, né, atrapalha os outros, né, a crescer, a vir crescer, é como um joio e um trigo, os dois são juntinhos. Então a palavra de Deus diz que deixa crescer junto. Né? Quem sabe, né, o joio, né, se transforma em trigo, né, se converta. Né? Então, irmãs, isso existe dentro da igreja. A nossa vida espiritual é dia após dia. A gente não tem um ditado que diz aí que salvo uma vez é salvo para sempre. Não é. A nossa salvação é dia após dia. Buscando, meditando, santificando, se preparando para buscar o Senhor, né? Até que Ele venha, nós temos que ter essa separação de servo do Senhor. Ela se deixou-se usada por Deus. Se nós queremos ser usados pelo Senhor, nós devemos se dar brecha para Ele usar, né? Mas para a gente ser usado pelo Senhor, ser usada por Deus, nós temos também que buscar do alto, buscar essa fé, buscar ser cheia do Espírito Santo. Eu separei aqui uns tópicos aqui, dessa passagem, que era dessa serva, dessa menina que foi levada, e a gente pode destacar que ela não foi egoísta. Tem crente egoísta dentro da igreja? Tem. Tem crente soberbo dentro da igreja? Tem. Ela poderia muito bem ficar com raiva, ficar com rancor. Tem crente rancoroso dentro da igreja? Tem, a gente conhece. Ela podia, irmãos, falar assim, meu senhor tá leproso, está doente, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu estou numa situação difícil, não, irmãos. Irmãs, ela tomou a posição que Deus queria usar, ela foi humilde. O que é ser uma pessoa humilde? Vou ler aqui para as irmãs. Pessoas que agem com simplicidade, assumem suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Então, dentro da igreja, a gente vê que tem certos tipos de pessoas que a gente tem que saber lidar. Tem pessoas, tem uma irmã que eu trabalho no posto, que ela chegou, eu estava sentada com outra colega minha que é católica. Olha só, irmãos, uma pessoa, um perfil de uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, sem humildade. Ela chegou com maior ignorância, falando com um fisioterapeuta, eu conheço ela, de outra igreja. Aí ela chegou, perguntou, mas ela foi assim, tão mal educada, tão grossa, que eu falei, gente... A gente fica assim, né? Porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, né? Jesus foi exemplo para nós de humildade. Então, eu fiquei assim, olhando o comportamento daquela irmã, né? Sendo crente, né? Ter, assim, aquela atitude, aquele comportamento.
Eu fiquei, gente, então existe esse tipo de crente na igreja, pessoas, né, egoístas, pessoa soberba, pessoa orgulhosa, pessoa altiva, que se acha superior, né? Pessoa prepotente, são pessoas autoritárias. Então, essa menina, né, ela se deixou ser usada por Deus. Ela poderia muito bem ignorar aquela situação do seu Senhor, mas ela se deixou ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos encontrar esse tipo de pessoa. E nós vamos encontrar pessoas também que produzem fruto, né, benignas, pessoas amorosas, pessoas, né, pacificadoras dentro da igreja, pessoas amorosas, né? Então, são vários tipos de pessoas. E a gente aprende com essa serva aqui, que ela, né, não olhou para a sua circunstância, mas ela se deixou elevar, se deixou Deus usar ela. Né? Em uma situação impossível, em uma situação que não tinha mais jeito, né, irmãs? Uma situação, né, que diante ali daquela época não tinha medicina, não tinha médico, não tinha exame, né? Hoje nós sabemos que a medicina, né, está bastante avançada e a gente vê que ela se deixou ser usada por Deus. Você quer ser usado por Deus? E diz aqui a palavra do Senhor. E disse ela, sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A certeza da vitória que Naamã estava precisando, aquela menina falou da sua boca. Então, da nossa boca, irmãs, tem que sair essa palavra de certeza. Não, vai lá que o profeta, que o Senhor vai te abençoar. Vai lá que o Senhor garante que o nosso Deus é o Deus que faz. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele fizer, também é Deus. Mas ele quer fazer na vida daquelas pessoas que não tiveram encontro com ele. Né? Como vão crer se não viram os sinais? Tem que ter o sinal. Na nossa vida tem que ter o sinal. Tem que aparecer o sinal, tem que aparecer o fruto. Frutos, né, que glorificam o nome do Senhor. Não que envergonhe o Senhor, mas fruto que glorifique a Deus. Então, aquela menina, sem nenhuma posição, como serva, ela se deixou, estava cheia da presença de Deus. Ela creu no Deus de Elias e no Deus de Eliseu. Você crê, irmão, nesse Deus de Elias, de Eliseu? Ou crê nesse mesmo Deus, o Deus que será do passado, do presente e do futuro? O mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente. Esse é o Deus de Israel, o Deus de Já, o Deus que opera, o Deus que cura, o Deus que quer te usar para levar o evangelho para aquelas vidas que estão carentes de ouvir a mensagem do Senhor. Podemos destacar nessa serva que ficou a serviço da mulher de Naamã, a sua fé. Se você quiser anotar aí, Hebreus capítulo 6. Hebreus 11, 6. Que diz assim, ó, Hebreus 11, 6, quem quiser anotar aí, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para você pregar, para você levar essa mensagem, para você, né, anunciar, você tem que crer nesse Deus que é galardoador, é o Deus que pode fazer, e ele faz, porque ele é Deus. Ela expressou amor ao próximo. Irmãos, como que está precisando isso nesses últimos dias? A igreja ter amor ao próximo. Ela expressou o seu amor para o seu próximo. Ela disse, né, oxalá que meu Senhor estivesse lá, né, que lá tem profeta de Israel. Vai lá, pode ir lá, que ele é o servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. E aconteceu um milagre, irmãos. Ela expressou o amor próximo ao próximo. Mateus 22, 37, 39. Se quiser anotar, pode anotar. Mateus 22, 37, 39. E eu não sei se eu estou falando muito rápido, mais que a do horário também. Mas é Mateus 22, 37
39. Diz assim: e disse Jesus, exemplo de humildade, o Senhor Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, começa por aí, amando a Deus sobre todas as coisas. Quer fazer a obra de Deus? Começa a amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o seu próximo como a ti mesmo. Porque quando nós amamos o nosso próximo, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar e depois o nosso próximo, a gente não vai mentir, a gente não vai enganar, a gente não vai, né, trair o nosso próximo, a gente não vai maltratar o nosso próximo. Então, quando a gente ama a Deus em primeiro lugar e depois o nosso próximo, nós vamos fazer tudo aquilo que Jesus fez. Tudo aquilo que Jesus fez para agradar ao Pai. Veio para cumprir a obra do seu Pai. Então, os profetas. Não adianta a pessoa, né, vamos falar assim, no meio dentro da igreja, não adianta a pessoa, né, rodar, pular, sapatear, fazer aquelas coisas. Então, se não tiver amor, irmãos. Se não tiver amor, nada adianta, diz a Bíblia. O amor é que vence. Então, se a gente parar, a gente analisar a nossa vida, né? Será que a gente está amando a Deus em primeiro lugar? Né? Porque se a gente ama, a gente não vai maltratar, a gente não vai falar mal, a gente não vai, né? Tem pessoas dentro da igreja, irmãs, que elas fazem fofoca, elas, né, causam danos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Então, essas pessoas não estão amando a Deus nem ao seu próximo. Mas se nós amarmos ao Senhor, nós vamos fazer como Jesus fez. Ele disse, se nós crermos, nós faríamos obras maiores que ele fez. E a questão da humildade, irmãos, essa serva, ela teve humildade. Tem tantas pessoas, né, que tem, assim, uma situação financeira alta, que a gente vê, que a gente conversa, né, elas não têm banca, elas não têm aquela vaidade, não têm soberba, né, não tem altivez. Tem tantas pessoas que até mesmo eu conheço, né, que às vezes que ganha melhorzinho um pouquinho, né, tem até uma pessoa da igreja mesmo que eu conheço, que até conhecido meu, né, que só porque ganha um pouquinho, né, é autoritário, soberbo. Então, essas pessoas, irmãos, elas não conhecem a Deus, porque Deus é amor. E aqui nos 2 versículos que nós lemos aqui, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, isso também vale do comportamento do cristão, né? Você ser humilde, você saber tratar as pessoas, né? Você saber amar as pessoas, né? Tratar as pessoas da sua família com amor, com carinho, né? Isso nós temos que demonstrar como servo do Senhor. Aquela menina, talvez ela não tinha assim, uma grande experiência, talvez de 10, 20 anos de igreja, né? Porque naquela época, né, não é como hoje. Hoje nós temos, né, muita assim, oportunidade de estudar, hoje temos oportunidade de aprender, né, com os pastores, né, na igreja, com os irmãos. Mas ela ouviu os milagres de Elias e Eliseu, servo de Deus. Então, essa questão da humildade, irmãos, a pessoa que é humilde, que segue o exemplo de Jesus, ela vai muito longe, ela é muito abençoada. Amém? Quis dividir o que ela tinha, não foi egoísta, e estava cheio do Deus de Israel. Amém? Ela estava cheia. Então, quando nós estamos cheios de Deus, nós vamos passar adiante aquilo que nós estamos cheios. A pessoa, né, a gente vê que a pessoa rancorosa, as pessoas, né, que guardam rancor, né, o comportamento dela é totalmente diferente. Né? Você conversa com ela, as pessoas que não têm, não são cheias da presença de Deus, não têm o amor de Deus,
a gente vê que ela tem um comportamento, essas pessoas que guardam rancor, as pessoas que guardam raiva, as pessoas que não perdoam, né? Então, são pessoas, né, que a gente vê que elas têm outro comportamento, são pessoas amarguradas, são pessoas, né, que não têm uma experiência com Deus, porque também, irmãos, irmãs, o nosso coração, para Deus habitar também, a nossa casa tem que estar limpinha, né? A nossa vida tem que estar uma vida, né, para que o Senhor venha, o Espírito Santo, trabalhar no nosso coração. Então, essa menina, ela foi humilde, né? Ela foi um exemplo para nós, é um exemplo para nós hoje de humildade, de uma circunstância que ela, como escrava, ela deixou Deus usar ela para abençoar o seu Senhor. Efésios 5,18. Quem quiser anotar, pode anotar. Nós estamos chegando já ao fim. Efésios 5,18. Diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, as coisas que não produz, as coisas que, né, não traz edificação, né? Vamos deixar isso para lá, né? Vamos nos encher da presença do Senhor. Tem coisa, irmãos, que não edifica. Tudo aquilo que nos tira a presença do Senhor, tira a nossa paz, vamos lançar fora nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E vamos nos encher da presença do Senhor. E diz no versículo 14: o milagre aconteceu através daquela serva. Quem é serva aí? Dá um glória. Amém? Tem serva aí para Deus usar? E diz o versículo 14, irmãs, isso é uma coisa tão maravilhosa, né? Porque muitas vezes nós estamos recebendo e às vezes a gente não quer dar. Às vezes a gente está recebendo e a gente está retendo, né? Às vezes Deus quer transbordar na nossa vida, nos encher mais e mais, mas às vezes a gente tem ali uma amargura, às vezes tem uma falta de perdão, às vezes, né, tem um sentimento ali, né, que não é de Deus, e aquilo está atrapalhando de Deus encher, né, de Deus vir trabalhar, de Deus vir usar a pessoa na presença dele. Então, a gente tem que rever, fazer um exame de nós mesmos, né, pedir a Deus para tirar as coisas, tudo aquilo, né, que está nos impedindo, né, de ser usada, de ser cheia, né, de ser como essa menina humilde, né? Nós precisamos a cada dia descer para que o Senhor venha crescer na nossa vida. E no versículo 14, uma circunstância difícil, não tinha jeito para Naamã, para a vida dele, mas aquela menina ela foi profetisa do Senhor. Ela foi profetisa, vai lá, que lá tem profeta em Israel. Então, que você, né, possa se deixar se usar pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Se tiver mágoa, se tiver angústia, se tiver algum sentimento que não provém do Senhor, soberba, que muitas vezes tem muitos crentes na igreja que se acham, eu aceitei Jesus, agora eu posso. Muita gente que se acha, mas quem pode é Ele. Ele que pode. Ele pode, Ele faz, Ele realiza. Então, tem muita gente assim no meio das igrejas, soberba, altiva, né? Pessoas que no seu comportamento autoritário, isso Deus precisa, né, trabalhar, né, precisa tirar, né? Então, vamos encerrar aqui no versículo 14. Naamã recebeu o milagre de Deus. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a de um menino e ficou purificada. Purificado. O nome do Senhor foi glorificado ou não foi, irmão? O nome do Senhor foi glorificado na vida de Naamã e na boca daquela serva. Quem quer ser serva aí pode dar glória? Amém? Então deixa Deus usar. Deus vai usar quem estiver na brecha. Eu espero ter, assim, alcançado, né? Porque eu também não tenho muita habilidade nessa questão de coisa assim, audiovisual, né? Nessas coisas assim essa modernidade de hoje. Não estou acostumada nisso. Sou mais ao vivo, a cores, né? Mas a gente vai dando jeito. Foi um prazer, tá?
A paz do Senhor, eu agradeço a minha oportunidade. Eu espero ter passado, que o tempo também, para o estudo tem que ser bem, né? Um tempinho corrido, tá bom? A paz do Senhor para todos. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus.